Daniel Souza, eu queria trazer um outro tema de como é que o Brasil, né, uma outra notícia aqui de como é que o Brasil pode ser afetado, inclusive por tarifas aplicadas a outros países. Os Estados Unidos, Daniel, eles impuseram uma tarifa para todos os automóveis produzidos fora dos Estados Unidos, que vão para os Estados Unidos, de 25%. Essa tarifa, Daniel, era de 2,5%, 2,5%, e agora ela pulou para 25%. Isso traz um impacto muito severo sobre o México. Aliás, a indústria automotiva mexicana, as montadoras no México, elas são um símbolo daquele processo de integração global. Então, as montadoras nos Estados Unidos elas puderam se realocar para o México, pagar custos menores, mão de obra mais barata e tal, e vender para os Estados Unidos. A tarifa era baixa, era de 2,5%, ela subiu para 25%. Só para a gente ter uma noção do nível de importância que isso tem para o México, 76% dos automóveis produzidos no México têm os Estados Unidos como destino, 76%. A preocupação agora, Daniel, é que com essa tarifa que sobe de 2,5% para 25%, a indústria automotiva mexicana ela começa a ter uma quantidade muito grande de automóveis e pode vir a ter, inclusive, uma capacidade ociosa, Daniel. As pessoas não vão comprar tantos automóveis produzidos no México que forem para os Estados Unidos. Isso começou a gerar uma preocupação para o Brasil. Existe a possibilidade de automóveis produzidos no México serem realocados para o Brasil. Você imagina uma determinada montadora, uma determinada marca que tem a fábrica no Brasil e no México, pega esses automóveis que estão sobrando no México e traz para o mercado brasileiro. Isso pode levar, portanto, a uma diminuição da venda de automóveis produzidos no Brasil e, pior ainda, olha como é que isso mexe com as expectativas. Você diminuir a possibilidade de novos investimentos no Brasil. Por que eu vou investir para montar uma nova planta no Brasil se eu posso pegar carros no México que estão lá sobrando porque não puderam ir para os Estados Unidos e vender no mercado brasileiro? Então isso levou, Daniel, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, a fazer uma pressão sobre o governo brasileiro, dizendo: olha, se a coisa começar a sair do controle, tem que começar a ter cota de importação. Uma coisa que é importante lembrar é que desde o ano de 2003, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, tem um acordo de livre comércio para automóveis junto com o México. Então, automóveis mexicanos entram no Brasil com muita facilidade. Então, começa a haver uma pressão dos fabricantes de automóveis no Brasil para que o Brasil coloque determinadas cotas de importação. Então, cota de importação é assim, ó, vão entrar X unidades de veículos mexicanos no Brasil, ou então um determinado valor, vão entrar X milhares ou milhões de dólares de automóveis mexicanos no Brasil. E outro elemento que essa própria associação começa a falar também é a pressão para que haja diminuição das tarifas de importação de automóveis chineses para o Brasil. O que essa associação está dizendo é: olha, a gente não tem nada contra carro chinês, desde que esse carro chinês, dessa marca chinesa, seja produzido no Brasil. A BYD pode produzir no Brasil, a gente não quer que o carro produzido na China venha para cá. Então você vê, Daniel, como é que as tarifas dos Estados Unidos elas geram uma desorganização que mexe, inclusive, com a relação entre Brasil e México, né? Brasil, México e China. Tudo acaba sendo afetado, só para a gente ter noção de como é que não se torna apenas uma questão de produtos que vão para os Estados Unidos vão ter mais dificuldade de entrar. Uma outra discussão que a gente vem fazendo aqui também, né, Daniel, é, por exemplo, os eletrônicos chineses, que são produzidos em enorme quantidade, porque o principal mercado consumidor, apesar de não ser o único, serem os Estados Unidos. Se esses produtos eletrônicos fabricados na China não conseguirem entrar nos Estados Unidos, vão ser realocados para o resto do mundo, né? Você vai ter esses produtos chegando em outros lugares. Isso pode levar, portanto, também a um desequilíbrio, a uma diminuição do preço, a um fechamento, por exemplo, de indústrias em outros lugares, ou seja, mexe com todo o sistema internacional, com todo o equilíbrio econômico, quando você fala sobre uma potência como os Estados Unidos aumentando tarifas da maneira como vem aumentando. A desorganização já seria tremenda, Tanguy, se nós tivéssemos uma definição clara de qual seria a política tarifária dos Estados Unidos. O grande problema é que nós não sabemos claramente qual será a política tarifária dos Estados Unidos. Até ontem, nós tínhamos a China sendo tarifada em menos 50% do que está sendo tarifada hoje. E nada impede que os Estados Unidos coloquem
mais tarifas sobre produtos chineses, sobre outros produtos específicos ou sobre outros parceiros comerciais ao redor do mundo, pelas mais diferentes razões. E é um nível de imprevisibilidade, de incerteza, que me parece extremamente preocupante, porque potencialmente desorganiza muito a economia mundial. E tem mais, a gente está falando de empresas americanas que podem ser eventualmente inviabilizadas pelas tarifas de importação, particularmente por tarifas de importação de mais de 100% em relação a insumos que vêm da China. Imagina uma empresa como a Apple, imagina a Nike, imagina empresas que produzem na China ou em outros países que também estão sendo tarifados pelo governo americano, como é que elas vão trazer os seus produtos para o mercado americano que acaba sendo o principal produto, ou o principal mercado para essas empresas. Não é estranho que nós estejamos observando um processo de desvalorização, de queda, de destruição dos valores das ações das empresas americanas mais globalizadas. E internalizar esse processo produtivo não é simples. Você não vai trazer essas fábricas de volta para os Estados Unidos, não é assim que funciona. A gente está falando de um processo de globalização que, ao longo de décadas, distribuiu o processo produtivo em vários países do mundo. Então, um determinado produto passou a ter diferentes etapas do seu processo produtivo em diferentes partes do mundo, e não tem como você simplesmente pegar todas essas partes e levar de volta para os Estados Unidos. A gente está vivendo, Tanguy, um ambiente muito impressionante. Agora, o Trump sabe disso tudo? Sabe, e em parte o grande objetivo talvez seja esse mesmo, quer dizer, eu desorganizo o sistema internacional, porque desorganizando o sistema internacional, todo mundo fica mais ou menos congelado onde está, o que significa congelar os Estados Unidos na liderança e a China com um PIB 10 trilhões de dólares menor do que o meu. E com isso eu ganho tempo, e com isso eu esgoto o bônus demográfico chinês, e com isso eu jogo esse problema um pouco mais para frente. A gente está analisando aqui os acontecimentos conforme eles ocorrem, mas a pressão sobre o governo Trump de empresários americanos, de grandes empresários, é crescente. Entre eles o Elon Musk, que perdeu completamente o constrangimento de criticar o governo americano, publicou no Twitter um vídeo do Friedman, que é um vídeo muito conhecido, o vídeo do lápis, que ele começa a explicar através do lápis como é que você tem cadeias globais de valor para produzir aquele lápis, né? E, consequentemente, o Elon Musk está mostrando a insatisfação dele com o governo americano, porque isso está impactando os negócios dele. Agora, não dá para dizer que é um estelionato eleitoral, né? O Trump avisou que ia tarifar, avisou que ia taxar, avisou que tinha essa agenda. Talvez muita gente tenha achado que ia ser só um blefe, que não ia ser bem assim, etc., que o Trump ia recuar, mas mesmo que ele recue, o impacto está feito, né? A credibilidade americana está arranhada e ela não vai ser reconstituída mesmo que o Trump eventualmente amanhã acorde e desfaça todas essas tarifas. Não dá para confiar nos Estados Unidos como dava no passado, e um ótimo exemplo é o México, que você trouxe há pouco.